Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Sorocaba. As inscrições encerram-se no dia 13 de novembro de 2023. Banca Fundação VUNESP. Aplicação das provas prevista para o dia 17 de dezembro de 2023. Vamos resolver questões de matemática da prova aplicada pela Fundação VUNESP para a Prefeitura Municipal de São Paulo, cargo de Guarda Civil Metropolitana. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Fundação VUNESP, concurso Guarda Civil Municipal. É muito importante que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível das questões de matemática. Então, vamos para os comentários. Questão número 11. Em um estabelecimento, 3/4 do número total de vagas demarcadas estão disponíveis. Se nesse estabelecimento há 45 veículos estacionados em vagas demarcadas, então é verdade que o número de vagas demarcadas disponíveis é. Então, vamos lá. Temos uma questão para resolver utilizando os seguintes dados. 3/4 das vagas demarcadas estão disponíveis. Então, eu tenho o seguinte. Se eu tenho 3/4 estão disponíveis, 1/4 estão ocupadas, porque 4/4 menos 3/4 dá 1/4. Então, esse 1/4 que estão disponíveis representam 45 veículos. Logo, se X é o total de vagas demarcadas, eu tenho que 1/4 de X é igual a 45. Multiplicando aqui 4 vezes 45, eu tenho que X vai ser igual a 180 vagas. Desse total de 180, 45 estão com veículos estacionados. Portanto, a pergunta é, quantas vagas disponíveis? 180 menos 45, 135 vagas, letra B. Questão 17. Considere que do total de 2.000 autos de apreensão lavrados em um determinado período, 600 tenham sido lavrados na região oeste. Dessa forma, o número de autos de apreensão lavrados na região oeste em relação ao número de total de autos lavrados no período corresponde a. Então, é um exercício para achar a porcentagem. Não temos necessidade de fazer uma regrinha de 3 simples. Basta fazer o total de autos lavrados, que é 600, sobre 2.000. Ou seja, 6.000 dividido por 2.000. Esta fração aqui eu já vou transformar em porcentagem. Eu posso dividir 600 por 20 e 2.000 por 20. Dividindo 600 por 20, eu tenho 30. 2.000 dividido por 20 dá 100. Portanto, 30 centésimos. 30 centésimos representa 30%, letra D. Ou eu posso resolver fazendo a divisão. Se eu dividir 60 por 2.000, dá 0,3. Multiplicando por 100, eu tenho 30%, letra D. Questão 18. Uma corda com 150 metros de comprimento precisa ser cortada em 2 partes, proporcionais aos números 2 e 3, para que 2 regiões possam ser isoladas. O comprimento em metros do pedaço mais comprido da corda será. Eu tenho um problema aqui de dividir em partes diretamente proporcionais. A quem? A 2 e 3. Então, eu vou utilizar a constante de proporcionalidade K. Ou seja, o primeiro pedaço vai ser 2 vezes K e o segundo pedaço 3 vezes K. O maior pedaço é exatamente 3K. Para achar o valor do K, 2K
mais 3K é igual a 150. Logo, 5K é igual a 150. K, 150 dividido por 5. Portanto, a constante de proporcionalidade vale 50. Logo, o pedaço maior, que corresponde ao 3K, vai ser 3 vezes 30, 90 metros, alternativa letra E. Questão número 19. Em determinado evento, a razão entre o número de homens e o número de mulheres, nessa ordem, pode ser representada por 2 décimos, 0,2. Sabendo-se que o número de pessoas presente nesse evento é 3.000, pode-se afirmar corretamente que o número de mulheres é. Esta questão aqui é uma questão recorrente em concursos públicos, não somente da VUNESP. Então, presta atenção. Nós temos aqui, a razão entre homens e mulheres é 2 décimos, 0,2. Eu vou colocar isso aqui em forma de fração. 2 décimos. Homens mais mulheres, 3.000. Agora aqui vou aplicar aquela propriedade. A soma dos antecedentes com o consequente está para OH ou M. Assim como 2 mais 10 está para 2 mais 10. Como eu tenho aqui a soma, eu posso escrever aqui H mais M dividido por M, porque eu quero saber o total de mulheres. Olha que interessante. É igual a 2 mais 10 dividido por 10. H mais M é 3.000. Então, eu tenho que 3.000 está para M, assim como 12 está para 10. Agora, aplicamos a propriedade fundamental das proporções. 12M é igual a 30.000. M, que é a quantidade de mulheres, 30.000 dividido por 12. Efetuando essa divisão aqui, que vai dar um número exato, dá 2.500 mulheres, letra E. Questão muito interessante, recorrente em concursos da banca VUNESP. Questões de razão e proporção e porcentagem sempre está presente na banca VUNESP. Questão 20. Para garantir a segurança dos 5.000 convidados de um evento patrocinado pelo município, constatou-se que seria necessária, nesse evento, a presença de 100 guardas civis metropolitanos. Sabendo que o número de guardas é diretamente proporcional ao número de convidados, se o número de convidados aumentar em 250, o número de guardas civis metropolitanos necessários para garantir a segurança de todos os convidados seria de quantos? Ou seja, aumenta 250, aumenta o efetivo de guarda de 100 para mais. Então, mais outra questão de razão e proporção. Então, vejam, a razão entre convidados por guardas dividido o total de convidados dividido pelo total de guardas, ou seja, 5.000 dividido por 100, dá 50 convidados para um guarda. Então, veja, se eu tenho 50 convidados para um guarda, eu tenho 250 aumentando. Se eu aumento 250, quer dizer, multipliquei por 5, eu vou multiplicar o total de guarda também por 5. Ou seja, 50 vezes 5, 250 convidados. Um guarda vezes 5 dá 5 guardas. Ou seja, nós teremos que ter 105 guardas. Letra A. Questão 21. 50 guardas do sexo feminino e 60 guardas do sexo masculino tem que ser dividido em grupos para uma missão, de modo que um dos grupos tenha a mesma quantidade de guardas, que essa quantidade seja máxima, que não haja grupo com guarda de ambos os sexos, ou seja, não misturar guarda masculino e feminino nos grupos, só masculino, masculino, feminino e feminino. E que cada guarda faça parte de um único grupo. O total de grupos que é possível formar é. Esta questão também é uma questão recorrente na banca VUNESP,
problema de máximo divisor comum e também sempre está presente problema de aplicação de mínimo múltiplo comum. Então, veja, eu tenho aqui um efetivo de guardas masculino e feminino. 50 feminino, 60 masculino. Eu quero formar grupos. Então, o que eu vou fazer? Para saber quanto guardas eu tenho que ter em cada grupo, eu vou achar o maior divisor comum, o máximo divisor comum. Nesse caso aqui, dá para até calcular mentalmente. Só que eu vou fazer o processo da decomposição simultânea, porque algumas vezes os números que aparecem são um pouquinho alto. Então, veja, eu vou dividir os 50 e os 60 pelos números primos. Por 2, 3, 5, 7, 11. Quando for divisor comum nesse procedimento, eu vou colocar em vermelho. Por exemplo, o 2 é um divisor comum. Ele divide 50 e 60. Vou colocar em vermelho. Fazendo a divisão, dá 25 e 30. Continuo dividindo por 2, só que não é comum. Máximo divisor comum. Coloca em preto. Dá 25, repete, e dá 15. Não tem mais divisão por 2. O próximo divisor primo é o 3. Só que ele é divisor somente dos 15. Então, vou colocar em preto. Não dá para dividir, repete o 25. Aqui divide, dá 5. Agora, o próximo divisor, aqui é o 5. É divisor comum, coloca em vermelho. Então, dá 5, dá 1. Continua dividido por 5, não é divisor comum. Então, dá 1, dá 1. Logo, nós concluímos que o maior número que divide os dois vai ser o produto desses fatores em vermelho. 2 vezes 5. Esse 10 representa a quantidade de guardas de cada grupo. Ou seja, grupo masculino e feminino separado. Então, vamos calcular quantos grupos. Eu tenho 50 feminino. Se eu dividir 50 por 10, dá 5 grupos do sexo feminino. Eu tenho 60 guardas homens. Dividido por 10, dá 6 grupos do sexo masculino. Portanto, somando os dois, a quantidade 5 mais 6, nós teremos 11 grupos. Letra B. Questão 22. Considere verdadeiro que todos os primos de Kátia são guardas civis metropolitanos. Com base nessa verdade, então isso aqui é verdade. Pode-se corretamente afirmar que, não vou ler nem a alternativa, depois eu vou comentar cada uma delas. Nós temos aqui dois conjuntos. Um conjunto de todos os primos de Kátia e todos os guardas civis metropolitanos. Aqui está dizendo que todos os primos de Kátia são guardas metropolitanos. Isso é verdade. Então, eu tenho uma relação de inclusão. Da seguinte forma. Esse verde aqui são os primos de Kátia, que são guarda metropolitano. Então, eles estão dentro desse vermelho. Então, aqui eu tenho os primos de Kátia, todos eles são guardas civis. Então, eu tenho uma relação de inclusão. Vamos examinar a alternativa A. Se José é guarda civil metropolitano, então ele é primo de Kátia. Veja, eu não tenho nenhuma informação sobre José. O José pode estar aqui, ele é guarda civil e não é primo de Kátia. Ou pode estar aqui, ele é primo de Kátia e guarda civil. Só que aqui não está dizendo em que situação que ele está. Então, essa alternativa aqui, eu elimino. Kátia é guarda civil metropolitano. Uma outra afirmativa. Kátia é guarda civil metropolitano. Pelo que nós temos aqui, não tem nenhuma informação sobre a figura de Kátia. Se é guarda civil
estaria aqui. Se ele não for, está fora. Como não está nenhuma informação, então isso aqui também está eliminada. 3. Se Marina não é guarda civil metropolitano, então ela não é prima de Marina, de Kátia. Marina não é guarda civil. Se ela não é guarda civil metropolitano, onde ela está? Ela está fora. Marina está aqui. Então, logicamente, ela não é primo de Kátia. Concorda? Se os primos de Kátia estão contidos nos guardas civis metropolitanos e Marina está totalmente fora desse conjunto aqui, essa afirmativa aqui é exatamente a verdadeira. Eu vou resolver a questão 25, uma vez que as outras duas questões tem que ter um espaço maior. Questão 25. A sequência numérica 0, 2, 4, 6, 8, 6, 16, 10, 36, 14, 64, 18, 100, obedece a uma lógica. Questão de sequência numérica para achar a lei de formação. O 61º termo, ou seja, o termo que está na posição 61, vale quanto? Então veja, eu tenho uma sequência que eu reproduzi, está aqui, ó. Essa sequência aqui tem 11 números explícitos. Eu quero saber quem que é esse indivíduo aqui, que está nessa posição. Veja o seguinte, eu tenho uma mistura de sequências, mas a partir de um certo número, eu tenho uma lei de formação. Veja, os termos de ordem ímpar, a partir do terceiro, que é esse aqui, 4, 16, estão vendo? 4, 16, 36, 64, 100. Viram? Eles são potências de um número natural. Aqui é 2 ao quadrado, 4. Esse aqui é 4 ao quadrado, 16. Esse aqui é 6 ao quadrado, 36. Esse aqui é 8 ao quadrado. Esse aqui é 10 ao quadrado. Mas quais são os números que eu devo colocar? Observe, quando é o terceiro termo, a base é 2. Enxergaram? Quando é o quinto termo, a base é 4. Quando é o sétimo termo, a base é 6. Quando é o nono termo, a base é 8. Quando é o 11º termo, a base é 10. Logo, essa posição é ímpar. Então, eu tenho que saber esse número aqui. Vai ser o quê? 61 menos 1 elevado ao quadrado. 60 ao quadrado, 60 vezes 60, 3.600. Questão de raciocínio lógico, sequência numérica. Questão bem interessante. Letra D. Agora eu vou resolver a 23. Raciocínio lógico. As 3 afirmações a seguir são verdadeiras. Primeiro, se Ana não protege o patrimônio público municipal, então ela não comunicará ao superior as irregularidades. 2. Ana lavrará a multa ou comunicará ao superior as irregularidades. Ana não lavrará a multa. Decorre dessas afirmações que Ana. Então nós temos aqui 5 afirmativas. Preciso verificar em relação a Ana qual que é a verdadeira. Vendo que aqui eu tenho uma condicional, aqui tem uma disjunção ou, e aqui, aqui é uma premissa simples. Ana não lavrará multa. Aqui está dizendo que todas essas afirmativas aqui, essas 3 aqui, elas são verdadeiras. Então, verdade, verdade, verdade. Bom, agora sim, está bem mais claro. Se Ana não lavrará multa é verdade, onde tem Ana não lavrará multa é verdade.
Se tiver Ana lavará a multa, é falso. Então, veja, vamos examinar uma por uma. Onde que aparece Ana? Aqui, lavará a multa, porque está dizendo em relação a Ana. Ana e tem uma conjunção, lavará a multa. Como não lavará a multa é verdadeira, isso aqui é falso. O que mais que tem? Não lavará a multa. Isso aqui é verdade. Onde tem mais? Na D, falsa. Aqui está dizendo que Ana lavará a multa. Lembrando que nós estamos relacionando em relação a Ana. Portanto, falso. Onde mais que nós podemos aqui? Vamos verificar agora nas premissas, nas propostas. Ana lavará a multa. Isso aqui vai ser será não? É falsa, porque Ana não lavará a multa é verdade. Ana lavará a multa, falso. Ana, onde mais? Só, né? Bom, agora vamos partir para a seguinte. Dessa segunda aqui, observe. Eu tenho aqui uma disjunção ou, onde a primeira premissa é falsa e o resultado é verdadeiro. Então, se vocês observarem na tabela verdade da disjunção ou, que é essa aqui, ó, quando a primeira premissa é falsa, eu tenho duas possibilidades, ou essa ou essa. Só que o resultado é verdadeiro, portanto, é aqui. Então, eu já concluo que eu tenho falso, o resultado verdade. A segunda premissa vai ser o quê? A segunda premissa é isso aqui. Ana comunicará ao supervisor as irregularidades. Então, isso aqui é verdade. Então, já tenho uma outra premissa definida, o valor lógico. Vamos verificar onde tem esta informação. Ana comunicará. Eu tenho aqui não comunicará. Portanto, isso aqui é verdade, isso aqui é falso. Correto? Continuando. Eu tenho agora aqui, na primeira, eu tenho uma condicional do tipo então. Verdade. A condicional está aqui. Verdade pode ser ou esta, ou esta, ou esta. Aqui é verdade. A segunda premissa é falsa. Se eu tenho a segunda premissa falsa, só pode ser aqui. Eu inclusive, já tinha... Então, a segunda é falsa. Se eu tenho a segunda premissa falsa, o resultado verdadeiro, significa que a primeira premissa da condicional tem que ser falsa. Então, concluo que aqui é falso. Bom, veja que interessante. Com essa análise nossa aqui, eu posso já começar a analisar as respostas. Vejam. Ana protege o patrimônio municipal. Não protege é falso. Então, isso aqui vai ser o quê? Aqui está dizendo Ana protege. Então, isso aqui é verdade. Eu tenho aqui uma conjunção e. Ana comunicará ao superior. Aqui não comunicará é falso. Se está dizendo que comunicará, verdadeiro. Então, olha que interessante. Já deu uma luz. Se eu tenho uma conjunção E está aqui, ó. As duas são verdadeiras. Veja, isto aqui é verdade, isto aqui é verdade, portanto, o que concluo? O resultado é verdadeiro. Então, pronto, já resolvemos a questão. A correta é exatamente a letra A.
Ana protege o patrimônio público e comunicará aos superiores irregularidades. Para vocês treinarem, vocês podem fazer análise das demais alternativas, correto? Questão 24. Então é a última questão, porque nós resolvemos fora de ordem. Uma questão de raciocínio lógico de figuras. Então nós temos 3 tipos de raciocínio lógico. Raciocínio lógico utilizando as conjunções, as disjunções, as condicionais. Raciocínio lógico de sequência numérica e de sequência de figuras. Eu tenho aqui figuras. Observe. Observe alguns elementos de uma sequência de figuras. A partir da figura 6, essa sequência se repete sempre. A ordem das figuras apresentadas, ou seja, a figura 6 é igual a 1. A figura 7, que não tem aqui, é igual à figura 2. A figura 8 é igual a 3. A 9 é igual a 4 e a 10 é igual a 5. E assim sucessivamente. Supondo que as figuras sejam impressas em transparência, ou seja, pode ser colocada uma sobre a outra, sobrepondo-se a figura 180 e a figura 172, dessa sequência, a figura representará o quê? Lembrando que a ordem não importa, porque eles são transparentes. Então, vejam, toda vez que eu tenho uma sequência lógica numérica e uma sequência lógica de figuras, vocês têm que verificar qual que é a lógica da formação das figuras, ou dos números, ou das letras. Eles serão sempre cíclicas. Repete a partir de uma determinada posição. Aqui está bem claro. A partir da figura 6. Então, isso aqui, a cada 5, vai repetir. Então, tenho 5 e aqui vai repetir. A figura 6 vai ser esta aqui. A 7, a 8, a 9 e a 10. Bom, se as figuras são cíclicas de 5 em 5, o que eu vou fazer? Eu vou dividir cada uma dessas posições por 5. E trabalhar somente com o resto. Porque cada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, sempre vai ser a mesma, essas 5 que estão aqui, ó, tá? 5 mais 10, tá aqui, 15, tá aqui. Então, eu vou dividir por 5. Se eu dividir 180 por 5, dá uma divisão exata. Deixa eu colocar aqui, então. Quando for o resto 1, é esta figura. Eu vou trabalhar somente com o resto, porque se a divisão dá exata, o resto é 0. Então, é isso aqui. Resto 2, 3, 4. Resto 5 não tem, é resto 0. Então, veja. Se eu dividir 180 por 5, dá exatamente 36. 36 vezes 5 dá 180. Dá resto 0. Então, a figura 180 vai ser exatamente a figura 5. Esta figura aqui, ó. Bom, se é a figura 5, que corresponde ao resto 0, eu já vou eliminar aqui. Onde que aparece o quadradinho cheio nas alternativas? Aqui está excluído. Aqui pode ser, tá vendo aqui, ó? Aqui está excluído e está excluído. Pronto, restaram 2 opções. Vou calcular o resto de 278, vai ser que figura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 278 por 5. Dividindo 278 por 5, dá 55. 55 vezes 5 dá 275. Sobra quanto? 3. Resto 3. Quando é resto 3, qual que é a figura correspondente? Eu já marquei aqui o resto. É esta figura aqui. Portanto, se eu observar aqui dessas duas alternativas, como são transparências
como é figuras transparentes, onde que vai ser a alternativa? Exatamente esta aqui. Portanto, figura 3, sobrepondo as duas figuras, vai dar exatamente a letra B. Questão bem interessante de raciocínio lógico de figuras. Pessoal, para aqueles que estão estudando para o concurso de Guarda Civil Municipal de Sorocaba, que é exatamente esta videoaula, cai raciocínio lógico. Para quem vai estudar para a Polícia Militar de São Paulo, cujas inscrições iniciam-se no dia 6, segunda-feira, não cai raciocínio lógico. As demais questões vocês podem estudar por qualquer playlist Banca Fundação VUNESP. Entenderam? Qualquer dúvida, envia nos comentários. Gostaram? Então, vamos lá. Não esqueça, inscrição no meu canal, porque desta forma vocês poderão ativar o sininho e receber as notificações das demais videoaulas. E se você está gostando e gostou desta videoaula, não esquece, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos cuja banca é a Fundação VUNESP, cliquem na playlist Banca VUNESP. O link está na descrição desta videoaula. Lembrando que nós temos concurso da VUNESP, concurso para a Guarda Civil Municipal de Sorocaba, que é exatamente esta videoaula, e concurso para a Polícia Militar de São Paulo, cujas inscrições iniciam-se no dia 6 de novembro, ou seja, na próxima segunda-feira. E tem outros concursos da Fundação VUNESP. Os conteúdos são idênticos, portanto, sem preocupação. A única diferença é que, por exemplo, raciocínio lógico não cai para a Polícia Militar de São Paulo. O restante, idêntico. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.